Você já está cansado já de tanta frustração e você sonhar, você se esforçar tanto por algo e no final você vê tudo indo por água abaixo. Ao ponto de você falar para você mesmo, falar assim, melhor é as pessoas que não sonham, melhor são as pessoas que não correm atrás, melhor as pessoas que não moram, parece pelo menos as pessoas que não correm atrás não tem que passar por essa dor da frustração, de querer tanto algo, de buscar tanto algo, de pedir tanto a Deus e no final parece que a resposta de Deus é sempre não. Vai tudo por água abaixo, você fica frustrado, fica irritado porque você depositou força, você depositou confiança, você depositou oração e no final deu tudo errado. E a pergunta é, será que Deus se importa comigo? Será que Deus tem um plano na minha vida? Ou será que eu serei uma pessoa que vai viver uma vida inteira lutando, sonhando e sendo aquela pessoa que vai estar sempre fracassando? Eu tenho uma resposta de Deus. O porquê de tantos fracassos, o porquê de você se esforçar tanto e no final parece que nada vai dar certo. Há uma resposta para você e tenho certeza que você não está nesse vídeo em vão. Se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 12, onde quando Deus fala assim com Abraão, sai do meio do seu povo, sai do meio da sua parentela, sai do seu país. Está na hora de você sair daí, e na hora que você sair desse local, eu te farei pai de uma grande nação. E a resposta de Deus para você é que Deus tem projeto na sua vida. Deus quer fazer com que seus sonhos dê certo. Mas Deus quer que você saia de um meio, você saia de um... Deus olha em você e vê muito potencial. Mas está na hora de você sair de determinadas situações. Está na hora de você sair de alguns grupos de amizade. Existem conversas que não era mais para você estar fazendo parte e você ainda está lá. E aí está a resposta porque as coisas não dão certo. É porque tem coisas que só vai dar certo na hora que você sair de um determinado local. Deus não vai permitir você dar certo em determinados locais porque no final tudo isso vai vir contra você. E quando Abraão ele ouve a voz de Deus e Deus fala assim, sai do meio do seu povo, olha que mensagem forte Deus está dizendo, sai do meio do seu povo, do meio da sua parentela. É como se Abraão dissesse consigo mesmo, eu vou sair daqui, mas eu vou perder tudo. Eu vou perder amigo, eu vou perder trabalho, eu vou perder contatos, eu vou quebrar alguns ciclos. Imagine só quando Abraão ficava triste, ele já tinha um endereço certo para ir. Quando ele estava triste, ele ia em determinado local, ele já tinha os amigos certos para ele compartilhar aquilo que ele está vivendo. E Deus está falando, Abraão, está na hora de quebrar alguns ciclos, porque você está em um meio que eu quero fazer com que você cresça, mas esse meio que você está inserido não será possível. E parece que quando Deus fala isso, parece que quando Deus diz, quando Deus fala isso, parece que nós começamos a perder amizade, perder trabalho, perder coisas que nós já estávamos acostumados desde criança a ter. Aí Deus está falando, está na hora de abrir mão, está na hora de sair daí. E nós se acostumamos com alguns ciclos que nós crescemos ali, estamos inseridos ali, é a nossa zona de conforto. Nós queremos viver ali, nós projetamos viver ali, estar ali. E nesses últimos dias eu tive que abrir mão de um sonho que eu tinha um sonho de fazer algo. Há 4 anos eu investia nisso, dinheiro, tempo, ia dormir de madrugada pensando naquilo, eu queria tanto aquilo que eu me esforçava, por mais que deve ser errado, eu tentava. E tem vezes que continuar tentando em algo que não está dando certo não é persistência. É burrice, porque tem coisas que não vai dar certo e nós colocamos aquela loucura na nossa mente dizendo não, mas eu tenho que perseverar até dar certo. E tem coisas que não é, tem coisas que você tem que ter a facilidade de abrir mão, dizer, por mais que seja bom, por mais que seja que eu queira isso, mas Deus não quer isso para você. E tem vezes que você tem que ter a facilidade de abrir mão daquilo que você sonhou, porque aquilo que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que você projetou. Abraão ele teve que abrir mão da família e talvez na sua vida não é abrir mão dos seus parentes, talvez não seja abrir mão do seu trabalho, mas possa ser que Deus quer que você abra mão de alguns ciclos de amizade. Deus está dizendo para você, eu vou fazer você romper, mas abra mão de alguns ciclos, abra mão de algumas amizades. Eu vou te fazer você ir além de tudo isso que você já imaginou e sonhou e projetou. Meus planos são maiores que o seu, mas está na hora de você abrir mão para você prosseguir naquilo que Deus
tem na sua vida. Então nós temos que ter essa clareza. Deus está falando com você, está na hora de sair. Na hora que você sair, você vai viver o extraordinário de Deus. E o que eu percebo é que tem muita gente que tem promessa, mas ele nunca vai viver as promessas de Deus, porque tem dificuldade de obedecer à vontade, à voz e à direção de Deus. Olha o tanto de pessoas que, pelo mundo aí que tem promessas, que tem sonhos extraordinários, tem capacidade de viver o extraordinário, e você olha para ele e você observa, você fala, essa pessoa era para estar muito mais longe, tem talento, é uma pessoa que fala bem, se comunica bem, é uma pessoa que se dá bem com todo mundo, mas não cresce. É porque tem promessas, tem capacidade, mas não tem obediência. Eu te convido nesse momento, é você obedecer a voz de Deus, mesmo quando você se sente que você não tem mais fé. Você fala assim, como é que eu vou obedecer sem ter fé? Simplesmente eu só obedeça sem fé, porque é humano desacreditar, é humano duvidar. Todo mundo um dia duvidou, mas você seja sincero com Deus, dizendo, Deus, parece que isso que o Senhor está falando comigo é loucura. Parece que isso que o Senhor está projetando para a minha vida vai fazer com que tudo dê errado. O meu plano não é esse, meus objetivos não é esse, mas eu vou confiar. Eu vou sair disso. Eu vou sair desse ciclo, eu vou sair desse meio de amizade, eu vou sair desse grupo de amizade. Eu vou tomar essa direção que o Senhor quer. E tem vezes que não é só ter fé, é obedecer, até mesmo quando a gente não estamos acreditando, é obedecer à voz de Deus. É sair mesmo sabendo qual a direção que eu devo tomar. Porque nós ficamos tão focados assim, mas se eu sair, vou para onde? Se eu saio desse trabalho, eu não estou falando para ninguém sair do trabalho, mas se for essa vontade de Deus, se eu saio desse trabalho, se eu saio desse meio, desse ciclo, para onde eu vou? E a resposta de Deus é muito simples. Para de focar tanto para onde você vai, porque é muito provável que você nunca chegue lá, se você não tiver coragem de dar os primeiros passos. Você está muito focado no que você vai ganhar, aonde você vai chegar, e a promessa de Deus não é o local, né? Aonde você vai chegar, é a obediência que você tem a Ele. É Deus estando com você, é Deus estando na sua vida. Para de ficar pensando assim, certo, eu saio, mas para onde eu vou, o que eu devo fazer, qual a direção, e de repente o que Deus quer na sua vida só é que você saia de alguns ciclos, saia de alguns meios que está te corrompendo. Porque por mais que você tentar, por mais que você se esforçar, por mais que você tenha grandes projetos, mas se você não sair do local que Deus quer que você saia, nada vai dar certo. Então, saia desse vídeo com a certeza e clareza que Deus está falando, está na hora de sair. Está na hora de quebrar alguns ciclos, está na hora de romper. Está na hora de você viver o extraordinário de Deus. Mas antes disso, fala consigo mesmo, eu já sei de onde eu devo sair. Eu já sei que tipo de conversa que eu não posso ter. Que tipo de amizade já não faz mais parte. Deus te convida à noite, ou nessa manhã, ou nessa tarde. Eu não sei qual momento que você está assistindo esse vídeo. Mas Deus te convida. Saia desse ciclo. Saia desse meio que fala de muitas coisas, mas não fala de Deus. Saia desse meio que a sociedade faz com que você seja o centro. Saia desse meio que te coloca como o centro de tudo e se posicione no meio onde Deus será o centro de todas as coisas. Que a partir do momento que Deus for o centro da sua vida, a sua vida vai ter uma direção extraordinária. Você não vai viver uma vida de murmuração, você vai viver uma vida de propósito, uma vida de promessa e uma vida de realizações. Mas o que Deus está dizendo para você está na hora de sair, está na hora de me seguir, está na hora de viver pela fé. Porque você já tentou com suas forças, com suas capacidades. E por mais que você seja bom nisso, as coisas foram por água abaixo. Mas Deus tem o melhor para a sua vida. Então simplesmente saia desse vídeo dizendo, eu vou confiar na vontade de Deus. Seja lá o que for que Ele esteja mandando você fazer. Ou de qual local que for que você deva sair. Mas você saia com a certeza dizendo, eu vou sair. Porque quem está mandando eu sair já tem um local muito melhor para me reservado.